Então, pessoal, hoje começando mais um resumo aqui no canal, e o resumo de hoje vai ser sobre o livro Check Your Financial Privilege, do autor Alex Gladstein. Lembrando que aqui no canal eu trago resumos de livros com temas filosóficos, econômicos, tecnológicos também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a curtir, compartilhar e fique à vontade na seção de comentários, lembrando que a sua interação ajuda esse canal a chegar a mais pessoas e mantém esse canal de pé. No comentário fixado e na descrição desse vídeo você encontra o link para a central de mídias do canal, onde você encontra o link para a comunidade do Telegram, onde eu coloco conteúdos extras. Tenho aberto espaço também para discussão, enquetes, a respeito dos livros que são postados aqui, além de receber ideias para os próximos conteúdos para trazer aqui no canal. Essa comunidade é gratuita, o link também você encontra na descrição e no comentário fixado. Na central de mídias do canal também eu tenho uma área somente de cursos, que eu vou estar trazendo mais informações nos outros vídeos e produtos que eu acabo utilizando no meu cotidiano e talvez faça sentido para o seu dia a dia. Talvez futuramente eu acabe fazendo um vídeo explicando cada uma das ferramentas que eu acabo utilizando, mas as novidades eu acabo trazendo aqui nos próximos vídeos. E o último recado é que neste canal eu não exponho as minhas opiniões. Tento ser o mais fiel possível ao autor do texto. Agora sim, vamos para o resumo do livro. Capítulo 1. Check Your Financial Privilege. O capítulo começa com uma crítica direta à forma como muitas pessoas, especialmente em países ricos, enxergam o Bitcoin. Segundo o autor, figuras influentes como investidores, economistas e jornalistas costumam tratar o Bitcoin como algo inútil, perigoso ou até prejudicial para a sociedade. Essas críticas vêm de pessoas que vivem em contextos extremamente privilegiados do ponto de vista financeiro. É aí que entra o conceito central do capítulo, privilégio financeiro. O autor explica que pessoas que vivem em países com moedas fortes, como dólar, euro ou libra, têm acesso a um sistema financeiro relativamente estável. Elas contam com bancos que funcionam, baixa inflação, liberdade econômica e instituições confiáveis. Isso faz com que elas não sintam no dia a dia os problemas que bilhões de pessoas enfrentam ao redor do mundo. Por causa disso, essas pessoas acabam não entendendo por que o Bitcoin pode ser tão importante. Elas olham para o Bitcoin apenas como um investimento especulativo ou algo desnecessário porque já vivem dentro de um sistema que funciona bem para elas. Mas essa não é a realidade da maior parte do planeta. O autor destaca que cerca de 87% da população mundial vive fora desse mundo privilegiado, em países com inflação alta, governos autoritários, corrupção, instabilidade econômica e restrições financeiras. Para essas pessoas, o sistema tradicional não funciona bem e muitas vezes funciona contra elas. É nesse contexto que o Bitcoin começa a fazer sentido. Diferente das moedas tradicionais, o Bitcoin é um sistema aberto, global e descentralizado. Qualquer pessoa com acesso à internet pode usá-lo sem precisar de autorização de bancos ou governos. Ele não pode ser facilmente censurado, congelado ou manipulado por autoridades. E, principalmente, não pode ser inflacionado de forma arbitrária, como acontece com muitas moedas nacionais. Depois de apresentar essa ideia geral, o autor passa a mostrar exemplos reais de como o Bitcoin está sendo usado em diferentes países. Ele conversa com pessoas da Nigéria, Sudão e Etiópia para mostrar como o Bitcoin funciona na prática, fora da realidade dos países ricos. Na Nigéria, o autor apresenta a história de uma empreendedora chamada Ire Aderinokun. Ela vive em um país com mais de 200 milhões de pessoas, onde há grande desigualdade, corrupção e inflação significativa. A moeda local, o Naira, perde valor constantemente. Isso significa que as pessoas veem seu dinheiro perder poder de compra com o tempo. Para se proteger, muitos tentam guardar dinheiro em dólares ou investir em bens como imóveis, mas essas opções não estão disponíveis para todos. O Bitcoin surge como uma alternativa acessível. Qualquer pessoa com internet pode usar. Inicialmente, Ire se interessou pelo Bitcoin como uma forma de enviar dinheiro para o exterior de maneira mais rápida e barata. Mas, com o tempo, ela percebeu que o impacto era muito maior. Um dos momentos mais importantes aconteceu durante os protestos contra a violência policial no país.
O governo começou a reprimir os manifestantes e bloqueou contas bancárias de organizações que estavam recebendo doações, ou seja, cortou o acesso delas ao dinheiro. Nesse cenário, o Bitcoin se tornou a única alternativa viável. As doações passaram a ser feitas em Bitcoin sem possibilidade de bloqueio por parte do governo. Isso mostrou na prática como o Bitcoin pode funcionar como uma ferramenta contra a censura financeira. Além disso, o Bitcoin também ajudou pessoas comuns a proteger seu dinheiro da inflação, fazer transferências internacionais, acessar oportunidades econômicas. Para muitos nigerianos, trata-se de resolver problemas reais do dia a dia e não de investir ou especular. No Sudão, a situação é ainda mais extrema. O autor conta a história de um médico chamado Mo, que viveu em um país marcado por décadas de ditadura, violência, corrupção e colapso econômico. O governo controlava fortemente o sistema financeiro e punia quem tentasse usar moedas estrangeiras ou fugir do controle estatal. Em um caso extremo citado no capítulo, uma pessoa foi executada por possuir dólares. Isso mostra o nível de repressão. A moeda local sofreu inúmeras desvalorizações ao longo dos anos. A inflação chegou a níveis extremamente altos, destruindo a economia e o poder de compra das pessoas. O dinheiro simplesmente deixava de valer algo em pouco tempo. Além disso, o governo podia congelar contas, confiscar dinheiro, impor taxas arbitrárias, controlar totalmente o sistema financeiro. Nesse contexto, o Bitcoin aparece como uma alternativa completamente diferente. Com o Bitcoin, as pessoas podem guardar valor sem depender do governo, enviar dinheiro para fora do país, receber ajuda internacional, evitar confisco de bens. Mo começou a usar Bitcoin após estudar o tema e perceber seu potencial. Ele passou a utilizá-lo para ajudar sua família e também para ensinar outras pessoas. Um ponto importante é que o Bitcoin cria uma espécie de ponte com o resto do mundo. Mesmo em um país isolado economicamente, as pessoas conseguem participar da economia global. Para Mo, o Bitcoin não é apenas uma tecnologia, é uma forma de esperança em meio a um sistema que falhou completamente. Na Etiópia, o problema principal não é só a inflação, mas também o forte controle do governo sobre o dinheiro. O autor apresenta a história de Cal Kassa, um empresário que explica como o sistema financeiro do país é extremamente limitado. A maioria da população não tem conta bancária e o acesso a moedas estrangeiras é restrito. O governo controla o câmbio e impede que as pessoas troquem livremente a moeda local por dólares. Isso cria um mercado paralelo e dificulta o comércio internacional. Além disso, salários não acompanham a inflação. O governo força a compra de títulos com retorno negativo, há risco constante de repressão econômica. Em um caso citado, uma pessoa foi presa apenas por possuir 20 dólares. Nesse cenário, o Bitcoin oferece uma alternativa importante. Kassa utiliza Bitcoin para pagar pessoas dentro da Etiópia, inclusive freelancers. Ele consegue enviar dinheiro de forma rápida, barata e sem passar por bancos ou governos. Para quem recebe, o Bitcoin pode ser guardado como reserva de valor ou trocado localmente por moeda. Isso elimina intermediários e evita perdas causadas por taxas ou manipulação cambial. Outro ponto importante é a portabilidade. Diferente de ouro, dinheiro físico ou bens, o Bitcoin pode ser levado para qualquer lugar do mundo apenas com uma chave digital. Isso é especialmente importante em países com instabilidade política. Para Kassa, o Bitcoin não é apenas uma inovação tecnológica, e sim uma forma de escapar de um sistema que limita a liberdade econômica das pessoas. Depois de apresentar esses exemplos, o autor reforça sua principal ideia. A percepção sobre o Bitcoin depende muito da realidade em que a pessoa vive. Quem vive em países ricos e estáveis tende a enxergar o Bitcoin como algo desnecessário ou arriscado, mas quem vive em países com inflação alta, repressão e instabilidade vê o Bitcoin como uma ferramenta essencial. Para essas pessoas, o Bitcoin pode ser uma forma de proteção contra a inflação, um meio de escapar da censura financeira, uma maneira de acessar a economia global, um instrumento de liberdade. O autor conclui que muitas críticas ao Bitcoin ignoram essa realidade global. Elas vêm de pessoas que, por causa do seu privilégio financeiro, não conseguem perceber os problemas enfrentados pela maioria da população. Por isso, ele faz um convite ao leitor: verifique seu privilégio financeiro. Ou seja, tente olhar além da sua própria realidade e entender como o sistema financeiro funciona ou falha para bilhões de outras pessoas. Capítulo 2.
The Quest for Digital Cash. O segundo capítulo começa voltando no tempo antes mesmo do Bitcoin existir para mostrar que a ideia de um dinheiro digital não surgiu do nada. Pelo contrário, ela é resultado de décadas de tentativas, experimentos e debates feitos por um grupo de pessoas muito específico, os cypherpunks. Esses cypherpunks eram programadores, cientistas da computação e ativistas que, principalmente entre os anos 1980 e 2000, estavam preocupados com um problema crescente: o aumento do poder da vigilância dos governos e das grandes instituições. Com o avanço da internet e das tecnologias digitais, cada vez mais informações pessoais estavam sendo coletadas. Dados como mensagens, localização, histórico de navegação e transações financeiras poderiam ser monitorados. Para os cypherpunks, isso representava um risco enorme para a liberdade individual. A solução que eles propunham não era confiar em leis ou governos para proteger a privacidade. Em vez disso, acreditavam que a proteção deveria vir da tecnologia. A ideia era usar a criptografia para garantir liberdade. Eles defendiam que as pessoas deveriam ter o direito de se comunicar, trocar informações e realizar transações de forma privada, sem interferência de terceiros. Esse pensamento ficou resumido em uma frase muito importante dentro do movimento: Cypherpunks write code, ou seja, eles acreditavam que a mudança não viria da política, mas da criação de tecnologias. Para trocar ideias, esses indivíduos criaram um espaço online conhecido como Cypherpunk Mailing List, ou simplesmente a lista. Essa lista funcionava como um fórum de discussão por e-mail onde pessoas do mundo todo compartilhavam ideias sobre privacidade, criptografia e liberdade digital. Foi nesse ambiente que muitas das ideias que mais tarde levariam ao Bitcoin começaram a ser desenvolvidas. Na lista, os participantes discutiam como criar sistemas que não pudessem ser controlados por governos. Eles queriam desenvolver ferramentas que fossem resistentes à censura e que garantissem autonomia às pessoas. Uma das grandes inspirações era a própria história. Assim como a imprensa havia reduzido o poder das monarquias ao democratizar a informação, os cypherpunks acreditavam que a criptografia poderia reduzir o poder dos governos ao democratizar a privacidade. Antes de chegar ao dinheiro digital, o capítulo explica a criação da criptografia de chave pública. Essa tecnologia permite que duas pessoas troquem mensagens privadas sem precisar confiar uma na outra previamente. Funciona assim: uma pessoa tem uma chave pública, que pode ser compartilhada com qualquer um, e uma chave privada, que deve ser mantida em segredo. Qualquer mensagem criptografada com uma chave pública só pode ser lida com a chave privada correspondente. Isso mudou completamente o equilíbrio de poder entre indivíduos e governos. Pela primeira vez, era possível ter comunicação digital realmente privada. Mas, apesar desse avanço, ainda faltava algo muito importante: um sistema de dinheiro digital que também fosse privado e independente. Quando essas tecnologias começaram a se espalhar, os governos reagiram. Nos Estados Unidos, por exemplo, a criptografia era tratada como uma espécie de arma militar. O governo tentou restringir seu uso e impedir que fosse exportada para outros países. Esse período ficou conhecido como as Crypto Wars. Um dos casos mais famosos foi o do software chamado PGP, Pretty Good Privacy, criado para permitir comunicação criptografada entre pessoas comuns. O governo tentou impedir sua distribuição, alegando que a tecnologia poderia ser usada por criminosos. Mas os cypherpunks reagiram. Eles encontraram formas criativas de espalhar o código, como imprimir o software em livros e distribuí-los fisicamente. A lógica era que, se os livros são protegidos como liberdade de expressão, então o código também deveria ser. No fim, o governo não conseguiu impedir o avanço da criptografia. Essa vitória foi muito importante porque mostrou que tecnologias descentralizadas podem resistir à tentativa de controle estatal. Essa lição seria fundamental para o surgimento do Bitcoin anos depois. Depois de garantir a possibilidade de comunicação privada, os cypherpunks passaram a buscar o próximo grande objetivo: criar dinheiro digital. A ideia era ter algo parecido com dinheiro físico, mas no ambiente digital, ou seja, que pudesse ser usado diretamente entre pessoas, que não dependesse de bancos, que preservasse a privacidade. Várias tentativas foram feitas ao longo dos anos. Um dos primeiros projetos importantes foi o DigiCash, criado por David Chaum.
Ele usava criptografia para permitir pagamentos digitais anônimos. A ideia tinha um problema, apesar de ser revolucionária. Ainda dependia de uma empresa central para funcionar. E foi exatamente esse o grande obstáculo de todos os projetos anteriores. Todos os sistemas de dinheiro digital antes do Bitcoin tinham um ponto em comum. Eles eram centralizados. Isso significava que alguém controlava o sistema, esse alguém podia bloquear transações, podia alterar regras ou até encerrar o projeto. Foi o que aconteceu com o DigiCash, que acabou falindo. Outros projetos, como o BitGold, também avançaram na teoria, mas não conseguiram resolver completamente esse problema. Para os cypherpunks, isso era inaceitável. Se o sistema tivesse um ponto central de controle, então ele poderia ser censurado, e isso ia contra toda a proposta de liberdade. Além da centralização, havia um desafio técnico muito importante, o chamado Byzantine Generals Problem. Esse problema pode ser explicado com uma metáfora. Imagine vários generais que precisem coordenar um ataque, mas estão separados e só podem se comunicar por mensagens. Se alguns deles forem desonestos ou as mensagens forem interceptadas, como garantir que todos concordem com o plano correto? No contexto digital, isso significa como várias pessoas podem concordar sobre o estado de um sistema, como um registro de transações, sem confiar umas nas outras e sem um líder central. Resolver esse problema era essencial para criar um dinheiro digital descentralizado. Durante décadas, ninguém conseguiu encontrar uma solução completa. Isso muda em 2008, quando uma pessoa ou grupo, sob o nome de Satoshi Nakamoto, publica um artigo descrevendo o Bitcoin. A grande inovação foi combinar várias tecnologias para criar um sistema onde não existe autoridade central, todos os participantes verificam as transações e o histórico é público e compartilhado. Esse sistema ficou conhecido como blockchain. Em vez de confiar em um banco ou empresa, o Bitcoin funciona com uma rede de computadores espalhados pelo mundo. Cada um mantém uma cópia do histórico de transações. Se alguém tentar fraudar o sistema, os outros participantes rejeitam a tentativa. Isso resolve o problema dos generais bizantinos na prática. Em janeiro de 2009, o Bitcoin começa a funcionar de verdade com a criação do primeiro bloco da rede, conhecido como Genesis Block. Esse foi o início de um sistema que, pela primeira vez na história, permitia a existência de um dinheiro digital descentralizado, resistente à censura e sem a necessidade de confiança em terceiros. Mesmo com todos esses avanços, o autor aponta que o Bitcoin não é perfeito. Um dos pontos levantados é a questão da privacidade. Embora o Bitcoin não exija identificação direta, todas as transações ficam registradas publicamente na blockchain. Isso significa que, com análise suficiente, é possível rastrear atividades. Por isso, existem discussões e propostas para melhorar a privacidade dentro do sistema, como o uso de técnicas mais avançadas de criptografia. O capítulo mostra que o Bitcoin é o resultado de décadas de esforço de pessoas que buscavam criar um sistema financeiro mais livre. Os cypherpunks foram fundamentais nesse processo. Eles criaram as bases ideológicas e tecnológicas que tornaram o Bitcoin possível. Durante muito tempo, o grande desafio foi a descentralização. Todos os sistemas anteriores falharam porque dependiam de alguma autoridade. O Bitcoin foi a primeira solução que conseguiu superar esse problema, combinando criptografia, redes descentralizadas e incentivos econômicos. Por isso, segundo o autor, o Bitcoin representa a primeira forma real de dinheiro digital descentralizado, algo que os cypherpunks vinham tentando criar há décadas. Capítulo 3. The Hidden Cost of the Petrodollar System. Neste capítulo, o autor amplia o olhar para além de histórias individuais e passa a analisar o sistema financeiro global. Ele explica como o dólar americano se tornou a moeda dominante no mundo e quais são as consequências disso, especialmente para países mais pobres ou politicamente frágeis. A ideia é que o domínio do dólar não é neutro. Ele traz benefícios enormes para os Estados Unidos, mas também gera custos ocultos para o resto do mundo. Para entender o presente, o autor volta ao passado, mais especificamente ao fim do sistema de Bretton Woods. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo passou a usar dólar como referência porque ele era lastreado em ouro. Ou seja, os países podiam trocar dólares por ouro a uma taxa fixa. Isso dava confiança ao sistema.
Mas, em 1971, os Estados Unidos encerraram essa conversibilidade. O dólar deixou de ter ligação direta com o ouro. Isso poderia ter enfraquecido sua posição global. Mas algo diferente aconteceu. Os Estados Unidos criaram um novo arranjo, o petrodólar. Os Estados Unidos fizeram acordos com grandes países produtores de petróleo, especialmente no Oriente Médio, para que o petróleo fosse vendido exclusivamente em dólares. Como o petróleo é um recurso essencial para todas as economias, isso criou uma demanda global constante por dólares. Qualquer país que quisesse comprar petróleo precisava primeiro obter dólares. Assim, mesmo sem estar ligado ao ouro, o dólar continuou sendo a moeda central do sistema global. Esse sistema fez com que o dólar se tornasse a principal moeda para comércio internacional, reservas de valor de países, transações financeiras globais. Governos do mundo inteiro passaram a guardar dólares como reserva. Empresas utilizam o dólar em negociações internacionais. Bancos operam majoritariamente em dólar. Isso deu aos Estados Unidos um poder enorme. O autor explica que, ao controlar a principal moeda do mundo, os Estados Unidos conseguem influenciar economias de outros países, impor sanções financeiras, monitorar e controlar fluxos de dinheiro, financiar seus próprios déficits com mais facilidade. Na prática, os Estados Unidos podem emitir sua própria moeda e o resto do mundo precisa aceitá-la e utilizá-la. Um dos pontos mais importantes do capítulo é a relação entre moeda e poder geopolítico. O autor argumenta que quem controla o dinheiro global tem uma vantagem enorme estratégica. Se trata de política e influência internacional. Por exemplo, quando os Estados Unidos querem pressionar um país, eles podem usar o sistema financeiro como arma. Podem bloquear o acesso ao dólar, impedir transações internacionais ou aplicar sanções. Isso afeta diretamente a economia do país-alvo, muitas vezes sem necessidade de conflito militar. Esse tipo de poder faz com que o sistema do dólar funcione como uma ferramenta de controle global. Apesar de trazer estabilidade para alguns, o sistema do petrodólar gera vários problemas para muitos países. Um dos principais impactos é a dependência. Países que não emitem dólar precisam obtê-lo para participar do comércio global. Isso cria uma situação desigual, onde algumas nações ficam vulneráveis às decisões da política monetária dos Estados Unidos. Por exemplo, se os Estados Unidos aumentam a emissão de dólares, isso pode causar inflação global. Se aumentam os juros, pode afetar economias estrangeiras. Crises internas dos Estados Unidos podem se espalhar pelo mundo. Além disso, países em desenvolvimento frequentemente enfrentam dificuldades para manter reserva em dólar, o que pode levar a crises cambiais e econômicas. O autor também destaca um aspecto mais crítico: a relação entre o sistema do petrodólar e regimes autoritários. Para manter o sistema funcionando, os Estados Unidos, historicamente, fizeram alianças com países produtores de petróleo, muitos deles governados por regimes autoritários. Isso significa que, em alguns casos, interesses econômicos se sobrepõem a valores como democracia e direitos humanos. O petróleo, nesse contexto, não é apenas um recurso natural. Ele se torna uma peça central em um jogo geopolítico onde estabilidade do fornecimento e manutenção do sistema monetário são prioridades. O autor sugere que isso contribui para conflitos, intervenções e apoio indireto a governos repressivos. Ao longo do capítulo, o autor reforça que o sistema atual beneficia principalmente quem está no centro dele, ou seja, os Estados Unidos. Enquanto isso, muitos países ficam na periferia lidando com inflação, instabilidade, dependência externa, falta de soberania monetária. Essa desigualdade é um dos custos ocultos mencionados no título do capítulo. Para quem vive em países com moedas fortes, esses efeitos são pouco visíveis. Mas para bilhões de pessoas ao redor do mundo, eles fazem parte da realidade cotidiana. Diante desse cenário, o autor apresenta o Bitcoin como uma possível alternativa. O Bitcoin não pertence a nenhum país. Ele não depende de bancos centrais nem de governos. É uma rede global, aberta e descentralizada. Por isso, ele pode funcionar como uma ponte de dinheiro que não está ligada ao poder de uma única nação. O autor sugere que, com o tempo, o Bitcoin pode contribuir para um mundo mais multipolar, onde diferentes países e indivíduos tenham mais autonomia e menos dependência de uma moeda dominante. Neste novo cenário, países poderiam negociar sem depender do dólar,
indivíduos poderiam proteger seu patrimônio e o poder financeiro seria mais distribuído. O capítulo mostra que o domínio do dólar não é apenas uma questão econômica, mas também política e estratégica. O sistema do petrodólar permitiu que os Estados Unidos mantivessem sua posição dominante mesmo após o fim do padrão ouro. Isso trouxe estabilidade para alguns, mas também criou desigualdades e dependências ao redor do mundo. Os custos ocultos desse sistema recaem principalmente sobre países mais frágeis que têm menos controle sobre suas próprias economias. Nesse contexto, o Bitcoin aparece como uma possível alternativa, não como uma solução imediata, mas como uma nova forma de pensar o dinheiro em escala global. Para o autor, entender esse sistema é essencial para compreender por que o Bitcoin pode ser tão relevante, especialmente fora dos países mais ricos. Capítulo 4: Bitcoin is a Trojan Horse for Freedom. Neste capítulo, o autor apresenta uma ideia muito importante. O Bitcoin funciona como um cavalo de Troia para a liberdade. A expressão cavalo de Troia vem de uma história antiga em que um presente aparentemente inofensivo escondia algo muito maior dentro dele. No caso do Bitcoin, o autor usa essa metáfora para explicar que muitas pessoas entram nesse sistema por um motivo bem simples: ganhar dinheiro. Mas acabam descobrindo algo muito mais profundo: a liberdade financeira. O autor começa explicando que a maioria das pessoas não se interessa pelo Bitcoin por motivos ideológicos. Elas não entram pensando em liberdade, descentralização ou resistência à censura. Elas entram porque veem o preço subir. Essa ideia é resumida na expressão muito comum no universo do Bitcoin: number go up, ou seja, o número, preço, sobe. Muitas pessoas compram Bitcoin esperando valorização. Elas enxergam como um investimento semelhante a ações ou outros ativos. Segundo o autor, isso não é um problema. Na verdade, é parte essencial do processo. O incentivo financeiro funciona como um mecanismo de atração. Ele chama a atenção das pessoas e as faz dar os primeiros passos. Depois de entrar, muitas dessas pessoas começam a aprender mais sobre o Bitcoin. Elas passam a entender como ele funciona, por que foi criado e quais problemas ele tenta resolver. É nesse momento que acontece a mudança. As pessoas percebem que o Bitcoin não é apenas um ativo financeiro, mas sim um sistema completamente diferente de tudo que já existiu antes. Elas descobrem que o Bitcoin não depende de bancos, não precisa de autorização de governos, não pode ser facilmente censurado, permite controle direto sobre o próprio dinheiro. Ou seja, elas começam a entender o conceito de autonomia financeira. O que começou com uma busca por lucro se transforma em uma compreensão mais profunda sobre liberdade. O autor reforça que para bilhões de pessoas ao redor do mundo, o sistema financeiro tradicional não funciona bem. Como mostrado no capítulo anterior, muitas pessoas vivem em países com inflação alta, restrições bancárias, censura financeira e instabilidade econômica. Para essas pessoas, o Bitcoin oferece algo que o sistema tradicional não consegue oferecer: controle direto sobre o próprio dinheiro, sem intermediários, sem bloqueios arbitrários e sem necessidade de confiança em instituições. É aqui que a metáfora do cavalo de Troia se torna mais clara. O incentivo financeiro, o desejo de ganhar dinheiro, funciona como a porta de entrada. Ele atrai milhões de pessoas. Mas, uma vez dentro do sistema, essas pessoas começam a adotar novos comportamentos e a enxergar o dinheiro de outra forma. Elas passam a valorizar a autocustódia, guardar o próprio dinheiro, questionar o papel dos bancos, entender os efeitos da inflação, perceber a importância da escassez. Sem perceber, elas estão adotando ideias que têm implicações profundas sobre liberdade e autonomia. Um dos pontos mais importantes do capítulo é que essa transformação acontece sem imposição. Ninguém é obrigado a usar Bitcoin. Não há necessidade de convencer pessoas por meio de argumentos políticos ou ideológicos. O próprio sistema cria incentivos que levam as pessoas a aprender e mudar de comportamento. Segundo o autor, isso é muito poderoso. Ao longo da história, mudanças sociais geralmente exigiram leis, revoluções, conflitos políticos, mas o Bitcoin funciona de forma diferente. Ele promove mudanças através de incentivos econômicos. As pessoas adotam o sistema porque querem, porque veem valor nele. O autor descreve esse processo como uma revolução silenciosa. Não há grandes anúncios ou eventos únicos que marcam essa transformação. Em vez disso, ela acontece gradualmente à medida que mais pessoas entram no sistema e começam a usá-lo.
Cada novo usuário aprende algo novo, compartilha conhecimento, influencia outras pessoas. Com o tempo, isso cria um efeito em cadeia. A revolução não acontece de cima para baixo, mas sim de forma distribuída, pessoa por pessoa. Outro ponto central do capítulo é a ideia de que incentivos moldam comportamento. O autor argumenta que sistemas econômicos influenciam diretamente como as pessoas agem. Por exemplo, em sistemas inflacionários, as pessoas são incentivadas a gastar rapidamente. Em sistemas instáveis, elas buscam proteção em ativos externos. Já o Bitcoin, por ter uma oferta limitada, incentiva o oposto: poupar, pensar no longo prazo, valorizar a escassez. Esses incentivos acabam mudando a forma como as pessoas lidam com o dinheiro e com o futuro. Embora o capítulo seja mais conceitual, ele se conecta com os exemplos anteriores. Em países com problemas econômicos, o Bitcoin não é apenas uma alternativa, ele pode ser uma necessidade. Mas, mesmo em países desenvolvidos, o autor acredita que o Bitcoin pode provocar mudanças importantes ao fazer as pessoas repensarem o sistema financeiro como um todo. O capítulo reforça que o Bitcoin não se espalha apenas por causa de sua tecnologia, mas principalmente por causa de seus incentivos econômicos. As pessoas entram buscando lucro, mas acabam encontrando algo maior: liberdade financeira, autonomia e uma nova forma de entender o dinheiro. Esse processo acontece de forma natural, sem imposição, como um cavalo de Troia que carrega ideias transformadoras dentro de um incentivo simples. Para o autor, essa é uma das maiores forças do Bitcoin. Ele muda o comportamento das pessoas, não por obrigação, mas porque elas veem valor nisso. E é justamente isso que pode torná-lo uma ferramenta poderosa de transformação ao longo do tempo. Capítulo 5. The Village and the Strong Man. Neste capítulo, o autor sai do campo mais teórico e apresenta um exemplo concreto de como o Bitcoin pode funcionar na prática dentro de uma comunidade real. Ele conta a história de um pequeno vilarejo em El Salvador que ficou conhecido como Bitcoin Beach. A ideia central desse capítulo é mostrar como o Bitcoin pode transformar a vida das pessoas comuns, especialmente em lugares onde o sistema financeiro tradicional não atende bem à população. O autor apresenta a comunidade de El Zonte, uma pequena vila costeira em El Salvador. Antes da chegada do Bitcoin, muitos moradores enfrentavam dificuldades típicas de países em desenvolvimento: pouco acesso a bancos, economia baseada em dinheiro físico, dependência de remessas, oportunidades limitadas. Grande parte da população não tinha conta bancária. Isso significa que essas pessoas estavam praticamente excluídas do sistema financeiro. Foi nesse cenário que começou um experimento: introduzir o Bitcoin como meio de pagamento dentro da comunidade. A ideia era permitir que as pessoas pudessem receber, guardar e gastar dinheiro usando apenas um celular. Com o tempo, o Bitcoin passou a ser usado no dia a dia, para comprar comida, pagar serviços, receber salários, fazer doações. Isso transformou a economia local. Um dos usos mais importantes do Bitcoin na comunidade foi o envio de remessas. Muitos moradores de El Salvador têm familiares que vivem em outros países, especialmente nos Estados Unidos. Essas pessoas enviam dinheiro regularmente para ajudar suas famílias. No sistema tradicional, esse processo é caro e lento. Empresas de remessa cobram taxas altas e podem levar dias para entregar o dinheiro. Com o Bitcoin, isso muda completamente. As pessoas conseguem enviar dinheiro quase instantaneamente, com taxas muito menores, sem intermediários. Isso significa que mais dinheiro chega às famílias em menos tempo. O autor destaca que o Bitcoin funciona na prática como uma ferramenta de inclusão financeira. Em vez de depender de bancos, que muitas vezes não estão disponíveis ou são difíceis de acessar, as pessoas podem usar apenas um smartphone para participar da economia. Isso é especialmente importante em lugares onde abrir uma conta bancária é complicado, a falta de infraestrutura ou desconfiança nas instituições. Com o Bitcoin, qualquer pessoa pode ter acesso a serviços financeiros básicos. Um dos pontos mais importantes do capítulo é o conceito de autonomia financeira. No sistema tradicional, o dinheiro das pessoas está sob controle de bancos ou governos. Isso significa que contas podem ser bloqueadas, transferências podem ser negadas, fundos podem ser congelados. Com o Bitcoin isso muda. As pessoas podem ter controle direto sobre seu dinheiro sem depender de terceiros, mas para isso é necessário entender um conceito fundamental: self-custody.
O autor apresenta uma frase muito importante dentro do universo do Bitcoin: Not your keys, not your money. Ou seja, se não são suas chaves, não é seu dinheiro. Essa frase resume a ideia de que, no Bitcoin, o controle real do dinheiro está nas chaves privadas. As chaves privadas são como senhas que dão acesso aos fundos. Quem possui essas chaves tem controle total sobre o dinheiro. Se uma pessoa guarda seus bitcoins em uma plataforma ou empresa que controla essas chaves, então, na prática, ela não tem controle total. Isso se parece com o sistema bancário tradicional. Por outro lado, quando a pessoa mantém suas próprias chaves, ou seja, pratica self-custody, ela se torna realmente dona do seu dinheiro. Isso traz mais liberdade, mais responsabilidade e mais segurança contra a censura. O título do capítulo menciona o homem forte, strongman, que representa líderes autoritários ou sistemas centralizados de poder. O autor sugere que, ao dar mais autonomia às pessoas, o Bitcoin reduz o poder desses sistemas centralizados. Em vez de depender de decisões políticas ou da boa vontade de autoridades, os indivíduos passam a ter mais controle sobre sua própria vida financeira. Isso não significa necessariamente conflito direto, mas sim uma mudança gradual na relação de poder. Com o tempo, o uso do Bitcoin na comunidade gerou mudanças importantes: mais atividades econômicas, novas oportunidades de trabalho, maior independência financeira, acesso a uma economia global. Além disso, os jovens começaram a aprender mais sobre tecnologia e finanças, criando novas perspectivas para o futuro. O Bitcoin deixou de ser apenas uma ferramenta e passou a fazer parte do cotidiano das pessoas. O autor usa o caso do Bitcoin Beach como um exemplo de como o Bitcoin pode ser aplicado em outras partes do mundo. Ele mostra que não se trata apenas de teoria ou investimento, mas de algo que pode funcionar na prática, especialmente em regiões onde o sistema tradicional falha. O capítulo demonstra que o Bitcoin pode ter um impacto real e positivo na vida das pessoas, especialmente em comunidades com pouco acesso ao sistema financeiro. Ele reforça a importância de conceitos como autocustódia, controle direto do dinheiro, independência de intermediários. E mostra que a inclusão financeira pode acontecer de forma simples usando apenas tecnologia acessível. A frase "Not your keys, not your money" resume bem a ideia central. Ter Bitcoin não é apenas possuir um ativo, mas ter controle real sobre ele. Para o autor, esse tipo de autonomia pode transformar não apenas indivíduos, mas comunidades inteiras. Capítulo 6. Fighting Monetary Colonialism. Neste capítulo, o autor aprofunda a discussão sobre desigualdade global ao apresentar um conceito forte: colonialismo monetário. A ideia é que, mesmo após o fim do colonialismo tradicional, muitos países, especialmente na África, ainda não têm controle total sobre suas próprias moedas. Ou seja, mesmo sendo politicamente independentes, continuam financeiramente dependentes. O autor começa explicando o funcionamento do chamado franco CFA, uma moeda usada por vários países da África, principalmente na África Ocidental e Central. Essa moeda tem uma característica importante: ela está diretamente ligada à França. Historicamente, após o fim do domínio colonial, a França manteve acordos que garantem influência sobre o sistema monetário desses países. Na prática, isso significa que parte das reservas desses países é mantida fora deles, decisões monetárias são limitadas, há pouca autonomia para ajustar a economia local. O sistema é apresentado como estável, mas o autor argumenta que essa estabilidade tem um custo: a perda de soberania. A partir desse exemplo, o autor explica o conceito de colonialismo monetário. Mesmo sem ocupação militar ou controle político direto, países podem continuar subordinados por meio do controle da moeda. Isso acontece quando a moeda é influenciada por interesses externos, decisões econômicas não refletem a realidade local e a população não tem controle sobre sua política monetária. Segundo o autor, isso limita o desenvolvimento e mantém desigualdades históricas. Esse tipo de sistema afeta diretamente a vida das pessoas. Quando o país não controla sua moeda, ele tem menos capacidade de reagir a crises, estimular sua economia, proteger sua população da inflação ou desemprego. Além disso, a dependência externa pode dificultar investimentos e crescimento econômico. O resultado é um ciclo de dependência onde países permanecem em desvantagem em relação às economias mais fortes. Para ilustrar uma alternativa, o autor apresenta exemplos de uso do Bitcoin em países como Togo e Senegal. Nesses lugares, jovens empreendedores e ativistas começaram a usar o Bitcoin como uma forma de escapar das limitações do sistema tradicional.
Eles utilizam o Bitcoin para receber pagamentos internacionais, guardar valor fora do sistema local e realizar transações sem intermediários. O mais importante é que o Bitcoin permite operar fora das estruturas controladas por governos ou influências externas. Um dos pontos centrais do capítulo é que o Bitcoin oferece algo novo: independência financeira sem precisar de autorização. Diferente do sistema tradicional, onde decisões passam por bancos centrais, governos ou instituições internacionais, o Bitcoin funciona de forma aberta. Qualquer pessoa pode participar, independentemente de nacionalidade, posição social ou sistema político do país. Isso cria uma nova possibilidade para indivíduos que vivem em sistemas limitados. O autor introduz uma ideia importante: a separação entre dinheiro e Estado. Assim como em muitos países, houve uma separação entre religião e Estado para garantir liberdade, o autor sugere que algo semelhante pode acontecer com dinheiro. Hoje, na maioria dos países, o governo controla a emissão de moeda, a política monetária e o sistema financeiro. Isso dá um grande poder às autoridades, mas também cria riscos, como inflação descontrolada, manipulação econômica, uso político do sistema financeiro. O Bitcoin propõe um modelo diferente, onde o dinheiro não é controlado por nenhum governo. O autor sugere que o Bitcoin pode oferecer uma nova forma de soberania, não apenas para países, mas para indivíduos. Em vez de depender de decisões externas ou sistemas impostos, as pessoas podem ter controle direto sobre seus recursos. Isso é especialmente relevante em países que ainda sofrem com estruturas herdadas do período colonial. Embora o capítulo foque na África, a ideia se aplica a outros lugares. Qualquer país ou população que enfrente limitações no sistema financeiro pode se beneficiar de uma alternativa descentralizada. O Bitcoin, nesse sentido, não é apenas uma tecnologia, mas uma ferramenta que pode alterar relações de poder. O capítulo mostra que o controle sobre o dinheiro é uma forma poderosa de influência, mesmo após o fim do colonialismo tradicional. Muitos países continuam limitados por sistemas monetários que não controlam totalmente. O conceito de colonialismo monetário ajuda a entender essas dinâmicas. Diante disso, o Bitcoin aparece como uma possível forma de descolonização financeira. Ele permite que indivíduos tenham acesso a um sistema global sem depender de estruturas impostas ou controladas por terceiros. A ideia é que o dinheiro não deveria estar sob o controle de governos ou poderes externos, e o Bitcoin pode representar um passo nessa direção. Capítulo 7. Bitcoin em Palestina. Neste capítulo, o autor apresenta um dos exemplos mais intensos de como o controle financeiro pode ser usado como ferramenta política: a situação da Palestina. A ideia central é mostrar que, nesse contexto, o acesso ao dinheiro e ao sistema financeiro é uma forma de controle sobre a população. O autor começa explicando que os palestinos vivem há décadas sob fortes limitações econômicas. Essas limitações não são apenas resultado de pobreza ou falta de desenvolvimento, mas também de estruturas políticas que restringem o acesso ao sistema financeiro. Na prática, isso significa que movimentações financeiras podem ser monitoradas, contas podem ser bloqueadas, transferências podem ser impedidas, acesso a bancos é limitado. Esse tipo de controle cria um ambiente onde as pessoas não têm plena autonomia sobre seu próprio dinheiro. Um ponto importante citado no capítulo é o chamado Protocolo de Paris, um acordo econômico que define parte das relações financeiras entre Israel e os territórios palestinos. Segundo o autor, esse acordo contribui para manter uma forte dependência econômica. Ele limita a capacidade dos palestinos de desenvolver um sistema financeiro independente e os mantém vinculados a estruturas externas. Isso afeta diretamente o comércio, circulação de dinheiro e política econômica. Na prática, os palestinos não têm controle total sobre sua própria economia. O resultado dessas estruturas é uma situação de dependência. A economia palestina fica fortemente ligada a decisões externas, o que reduz a autonomia da população. Isso dificulta o crescimento econômico e limita as oportunidades disponíveis. Além disso, o controle financeiro pode ser usado como forma de pressão política. Ao restringir o acesso ao dinheiro, é possível influenciar comportamentos e decisões. O autor enfatiza que, nesse contexto, o sistema financeiro funciona como um instrumento de poder. Quando uma autoridade pode bloquear contas, impedir pagamentos, restringir transferências, ela tem um nível significativo de influência sobre a vida das pessoas. Esse tipo de controle pode afetar empresas, organizações e indivíduos e, em muitos casos, não há alternativas dentro do sistema tradicional. Diante dessa realidade, o autor apresenta o Bitcoin como uma possível forma de resistência.
Por ser descentralizado, o Bitcoin não depende de bancos ou governos para funcionar. Isso significa que ele pode ser usado mesmo em ambientes onde o sistema financeiro tradicional é limitado ou controlado. Para os palestinos, isso abre novas possibilidades: receber dinheiro do exterior, enviar recursos sem bloqueios, guardar valor fora do sistema local. Um dos pontos mais importantes do capítulo é a ideia de que o Bitcoin permite uma forma de resistência sem fronteiras. Diferente de sistemas tradicionais, que dependem de instituições locais ou internacionais, o Bitcoin funciona em uma rede global. Isso significa que não há fronteiras para transações, não há uma autoridade central para bloquear operações, o acesso depende apenas de conexão à internet. Para pessoas em contextos restritivos, isso pode fazer uma grande diferença. Com o uso do Bitcoin, começa a surgir o que o autor descreve como uma economia paralela. Essa economia funciona fora do sistema tradicional e permite que as pessoas realizem transações mesmo quando enfrentam restrições. Ela não substitui completamente o sistema existente, mas cria uma alternativa. Essa alternativa pode ser usada para contornar limitações, manter atividades econômicas, preservar algum nível de autonomia. O autor não apresenta o Bitcoin como uma solução perfeita ou imediata. Existem desafios, como acesso à tecnologia, conhecimento técnico, volatilidade, riscos de uso. Mas, mesmo com essas limitações, o Bitcoin representa uma opção que antes não existia. O capítulo mostra que o controle financeiro pode ser uma ferramenta poderosa de influência política, especialmente em contextos de conflito ou instabilidade. Na Palestina, esse controle limita a autonomia econômica da população e cria uma situação de dependência. Diante disso, o Bitcoin aparece como uma alternativa que permite algum grau de independência. Ele possibilita a criação de uma economia paralela e oferece uma forma de resistência que não depende de fronteiras ou instituições. A ideia do autor é que em ambientes onde o sistema financeiro é usado como instrumento de controle, tecnologias descentralizadas como o Bitcoin podem abrir novas possibilidades de liberdade. Capítulo 8. Cuba's Bitcoin Revolution. Neste capítulo, o autor apresenta o caso de Cuba para mostrar como o Bitcoin pode funcionar em um dos ambientes mais restritivos do mundo. A ideia é que, mesmo sob forte controle estatal e isolamento internacional, as pessoas conseguem usar o Bitcoin como uma espécie de atalho, um cheat code, para acessar a economia global. O autor começa explicando que Cuba possui um sistema econômico altamente controlado pelo governo. Durante muitos anos, o país operou com múltiplas moedas e regras complexas, o que dificultava ainda mais a vida da população. Além disso, o governo controla grande parte da economia, o acesso a serviços financeiros é limitado e há pouca liberdade para empreender. Isso cria um ambiente onde as pessoas têm pouca autonomia sobre suas próprias finanças. A situação se agrava com uma crise econômica prolongada. Os salários são baixos, há escassez de produtos básicos e o poder de compra da população é limitado. Muitas pessoas dependem de ajuda externa para sobreviver. Além disso, o sistema financeiro local não oferece boas opções para guardar valor, fazer pagamentos internacionais, acessar oportunidades fora do país. Isso faz com que a economia seja fechada e com poucas perspectivas de crescimento. Outro fator importante é o embargo econômico imposto pelos Estados Unidos. Esse embargo limita o acesso de Cuba ao sistema financeiro internacional. Como resultado, transferências internacionais são difíceis, empresas estrangeiras evitam operar no país, serviços financeiros globais não estão disponíveis. Na prática, isso isola Cuba da economia mundial. Para a população, isso significa menos oportunidades, menos acesso a recursos e mais dificuldades no dia a dia. É nesse contexto que o autor apresenta o Bitcoin como um cheat code, uma espécie de atalho dentro de um sistema cheio de restrições. O Bitcoin permite que as pessoas façam coisas que seriam muito difíceis ou até impossíveis no sistema tradicional. Por exemplo, com o Bitcoin, um cubano pode receber dinheiro de outro país sem passar por bancos, pagar por serviços online, trabalhar remotamente para empresas estrangeiras, guardar valor fora do sistema local. Tudo isso sem precisar de autorização do governo ou de instituições financeiras. Um dos maiores impactos do Bitcoin em Cuba é a possibilidade de acesso à economia global. Mesmo com o embargo e as restrições locais, as pessoas conseguem participar de atividades econômicas internacionais. Isso abre porta para freelancers, empreendedores, pequenos negócios. Pessoas que antes estavam limitadas ao mercado local passam a ter novas oportunidades. O autor também destaca que o uso do Bitcoin em Cuba não é apenas teórico.
ele já faz parte do cotidiano de algumas pessoas, sendo utilizados para receber pagamentos por trabalhos online, enviar e receber dinheiro entre familiares, fazer compras em plataformas internacionais. Embora ainda não seja adotado por toda a população, o uso está crescendo à medida que mais pessoas aprendem sobre tecnologia. O autor reconhece que existem desafios, entre eles acesso limitado à internet, falta de conhecimento técnico, volatilidade do preço do Bitcoin, dificuldades de conversão para a moeda local. Mesmo assim, ele destaca que, apesar desses obstáculos, o Bitcoin oferece algo que o sistema tradicional não consegue, uma alternativa real. O caso de Cuba reforça um ponto importante do livro. Sistemas monetários altamente controlados tendem a falhar em atender às necessidades das pessoas. Quando o governo controla excessivamente o dinheiro, isso pode levar à ineficiência, falta de inovação, restrições econômicas, perda de oportunidades. Nesse cenário, alternativas descentralizadas se tornam mais atraentes. O capítulo mostra que, mesmo em um ambiente altamente restritivo como Cuba, o Bitcoin pode funcionar como uma ferramenta prática para melhorar a vida das pessoas. Ele permite acesso à economia global, facilita transações internacionais e oferece uma forma de escapar das limitações do sistema local. A ideia do cheat code resume bem o papel do Bitcoin nesse contexto. Ele não resolve todos os problemas, mas permite contornar muitos deles. Para o autor, isso reforça a importância do Bitcoin como uma tecnologia que pode ampliar a liberdade econômica, especialmente em lugares onde o sistema tradicional falha. Capítulo 9. Afeganistão. Neste capítulo, o autor apresenta um dos cenários mais extremos do livro, o Afeganistão. A proposta é mostrar como o Bitcoin pode funcionar não apenas como uma alternativa financeira, mas como uma ferramenta de sobrevivência, especialmente em situações de colapso econômico, instabilidade política e restrições sociais. O autor começa mostrando que, mesmo em um país com muitas dificuldades, o acesso à internet e à educação pode abrir novas possibilidades. Ele apresenta iniciativas que ensinam tecnologia e habilidades digitais, especialmente para jovens e mulheres. Essas iniciativas permitem que pessoas trabalhem online, recebam pagamentos do exterior e tenham algum grau de independência. No entanto, surge um problema. Como receber esses pagamentos em um país com um sistema financeiro frágil e instável? É nesse ponto que o Bitcoin entra. O Afeganistão enfrentou um colapso econômico severo, especialmente após mudanças políticas recentes. O sistema bancário praticamente deixou de funcionar corretamente. Bancos limitaram saques, contas foram congeladas, o acesso ao dinheiro ficou restrito. Isso significa que mesmo quem tinha dinheiro no banco não conseguia utilizá-lo livremente. Além disso, a moeda local perdeu valor, o desemprego aumentou, a pobreza se intensificou. A economia entrou em crise profunda. Outro problema destacado pelo autor é a corrupção. Durante anos, recursos internacionais foram enviados ao país, mas grande parte não chegou à população. Isso gerou uma forte desconfiança nas instituições. As pessoas passaram a não confiar no governo, nos bancos, no sistema financeiro em geral. Sem confiança, o sistema econômico se torna ainda mais frágil. Diante desse cenário, o Bitcoin surge como uma alternativa prática. Por ser descentralizado, ele não depende de bancos locais nem de instituições governamentais. Isso permite que as pessoas recebam dinheiro do exterior, guardem valor de forma independente, realizem transações sem intermediários. Mesmo com limitações, o Bitcoin oferece uma forma de contornar um sistema que deixou de funcionar. Um dos pontos mais marcantes do capítulo é o uso do Bitcoin por mulheres. Em muitas regiões do Afeganistão, mulheres enfrentam restrições severas, dificuldades para trabalhar, limitações de mobilidade e controle sobre suas finanças. O Bitcoin oferece uma forma de contornar algumas dessas barreiras. Mulheres que trabalham online podem receber pagamentos diretamente, guardar dinheiro sem depender de terceiros, manter controle sobre seus próprios recursos. Isso representa uma mudança significativa em termos de autonomia. O autor também destaca o uso do Bitcoin por refugiados. Quando pessoas precisam deixar o país, elas enfrentam um grande problema. Como levar seu dinheiro? Dinheiro físico pode ser confiscado. Contas bancárias podem ser inacessíveis. Bens materiais são difíceis de transportar. O Bitcoin resolve esse problema de forma única. Como ele é digital, basta ter acesso às chaves privadas para recuperar os fundos em qualquer lugar do mundo. Isso permite que pessoas levem sua riqueza consigo mesmo atravessando fronteiras. Outro ponto importante é a capacidade de transferir dinheiro sem depender de bancos. Em um país onde o sistema bancário está colapsando ou não funciona corretamente, isso faz uma enorme diferença.
As pessoas podem enviar dinheiro para familiares, receber ajuda internacional, realizar transações diretas. Tudo isso sem passar por instituições que podem falhar ou impor restrições. O autor reconhece que o uso do Bitcoin no Afeganistão enfrenta desafios importantes. Acesso limitado à internet, baixo nível de educação financeira, riscos de segurança e volatilidade do preço. Mesmo assim, ele destaca que em um cenário extremo, o Bitcoin oferece algo que o sistema tradicional não consegue: uma alternativa funcional. Diferente de outros contextos do livro, onde o Bitcoin aparece como uma opção ou melhoria, aqui ele assume um papel mais fundamental. Para algumas pessoas, ele se torna uma ferramenta de sobrevivência. Ele permite preservar riqueza, manter acesso a recursos, continuar operando economicamente em meio ao caos. O capítulo mostra que em situações de colapso econômico e instabilidade política, o sistema financeiro tradicional pode falhar completamente. No Afeganistão, isso levou a restrições severas no acesso ao dinheiro e à perda de confiança nas instituições. Nesse contexto, o Bitcoin aparece como uma alternativa que permite às pessoas recuperar algum nível de controle sobre suas finanças. Ele possibilita transferências sem bancos, preservação de riqueza e mobilidade em situações de crise. A ideia do autor é que, em cenários extremos, o Bitcoin pode deixar de ser apenas uma inovação tecnológica e passa a ser uma ferramenta essencial para a sobrevivência. Capítulo 10. Monetary and Environmental Case. Neste capítulo, o autor entra em um dos debates mais controversos sobre o Bitcoin, seu impacto humanitário e ambiental. Ele busca analisar críticas comuns, especialmente sobre consumo de energia, e ao mesmo tempo apresentar argumentos de que o Bitcoin pode trazer benefícios sociais importantes, principalmente ao reduzir intermediários e criar novas oportunidades econômicas. O autor começa destacando como o sistema financeiro tradicional depende fortemente de intermediários. Esses intermediários incluem bancos, empresas de pagamento, organizações internacionais, plataformas financeiras. Eles são responsáveis por processar transações, armazenar dinheiro e facilitar transferências. No entanto, o autor argumenta que esses intermediários têm custos, taxas elevadas, burocracia, lentidão, possibilidade de censura. Além disso, cada intermediário adiciona uma camada de controle entre as pessoas e o próprio dinheiro. O Bitcoin, por ser um sistema descentralizado, reduz a necessidade desses intermediários. As transações podem ser feitas diretamente entre pessoas, sem a necessidade de aprovação de terceiros. Isso pode trazer benefícios como menores custos, maior rapidez, menos barreiras de acesso, maior autonomia. O autor destaca que, em contextos onde o sistema tradicional falha ou exclui pessoas, essa redução de intermediários pode ter impacto significativo. O capítulo também introduz a ideia de uma sociedade extrativa. Segundo o autor, muitos dos sistemas econômicos atuais funcionam extraindo o valor das pessoas, especialmente das mais vulneráveis. Isso acontece quando taxas são altas, serviços são inacessíveis, decisões são centralizadas e benefícios se concentram em poucos grupos. Nesse tipo de sistema, grande parte da riqueza gerada não fica com quem a produz. O autor sugere que o Bitcoin pode reduzir esse tipo de dinâmica ao permitir transações mais diretas e menos dependentes de estruturas centralizadas. Um dos exemplos mais interessantes do capítulo envolve a mineração de Bitcoin em regiões como o Congo. O autor apresenta a ideia de que a mineração, o processo que mantém a rede Bitcoin funcionando, pode ser utilizada como uma oportunidade econômica em locais com poucos recursos. Em regiões onde há acesso à energia, mas poucas oportunidades de desenvolvimento, a mineração pode gerar renda, criar empregos e incentivar a infraestrutura. Em vez de depender exclusivamente de atividades tradicionais, essas regiões podem participar de uma economia digital global. Um dos pontos mais discutidos sobre o Bitcoin é o consumo de energia. Críticos argumentam que a mineração consome grandes quantidades de eletricidade e pode ter impacto ambiental negativo. O autor reconhece esse debate, mas apresenta uma perspectiva diferente. Ele sugere que a questão não deve ser apenas quanto energia é usada, mas também para que essa energia é usada. Ou seja, o sistema financeiro tradicional também consome energia. Outras indústrias digitais também consomem energia. O importante é avaliar o valor gerado. O autor coloca o debate em termos de energia versus liberdade. Ele argumenta que o Bitcoin utiliza energia para garantir propriedades importantes: segurança, descentralização, resistência à censura. Essas características têm valor, especialmente em contextos onde o sistema tradicional falha. Assim, o consumo de energia pode ser visto como o custo de manter um sistema financeiro aberto e independente.
Outro ponto levantado é que a mineração de Bitcoin pode utilizar energia que seria desperdiçada. Por exemplo, energia excedente de usinas, fontes renováveis em locais remotos, energia que não pode ser facilmente armazenada ou transportada. Isso pode tornar a mineração uma forma de aproveitar recursos que, de outra forma, seriam subutilizados. O autor não ignora as críticas, ele reconhece que existem riscos e desafios, como o impacto ambiental em alguns casos, concentração de mineração em certas regiões, uso indevido de energia. Esses pontos fazem parte do debate e precisam ser considerados. Apesar das críticas, o autor enfatiza o potencial humanitário do Bitcoin. Ao reduzir intermediários e permitir acesso direto ao sistema financeiro, o Bitcoin pode ajudar populações excluídas, facilitar transferências internacionais, proteger contra a inflação e censura. Em muitos dos exemplos apresentados nos capítulos anteriores, esses benefícios já aparecem na prática. O capítulo apresenta um capítulo entre críticas e possibilidades. Por um lado, o Bitcoin levanta questões importantes sobre consumo de energia e impacto ambiental. Por outro, ele oferece benefícios que podem melhorar a vida de milhões de pessoas. A redução de intermediários, a possibilidade de inclusão financeira e o uso da mineração como oportunidade econômica são pontos centrais. O autor sugere que o debate não deve ser simplificado. Em vez disso, é necessário considerar tanto os custos quanto os benefícios. A ideia principal é que o Bitcoin não é apenas uma tecnologia financeira, mas também um sistema com implicações sociais e humanitárias, e seu impacto depende de como ele é utilizado ao redor do mundo. Capítulo 11 – Bitcoin and the American Idea. Neste capítulo, o autor conecta o Bitcoin com um conjunto de ideias associadas à história dos Estados Unidos, especialmente o conceito de liberdade individual. Ele analisa como o sistema financeiro tradicional, ao longo do tempo, falhou em atender partes da população, especialmente a população negra, e como o Bitcoin pode se alinhar com valores de autonomia, igualdade de acesso e independência. O autor começa destacando que a história dos Estados Unidos é frequentemente associada à busca por liberdade. Essa ideia inclui liberdade individual, direito à propriedade, autonomia sobre decisões pessoais. No entanto, ele argumenta que na prática nem todos tiveram acesso igual a essas liberdades, especialmente quando se trata do sistema financeiro. Um dos pontos centrais do capítulo é a exclusão financeira enfrentada por comunidades negras nos Estados Unidos. Ao longo da história, políticas e práticas limitaram o acesso dessas populações a serviços financeiros. Entre os exemplos discutidos estão dificuldades para obter crédito, acesso limitado a serviços bancários, discriminação em financiamentos, desigualdade no acúmulo da riqueza. Esses fatores contribuíram para uma diferença significativa nas oportunidades econômicas. O autor utiliza esse contexto para criticar o sistema financeiro tradicional. Ele argumenta que, embora o sistema funcione bem para muitos, ele também pode excluir determinadas populações, impor barreiras de acesso, favorecer grupos já privilegiados. Além disso, o sistema depende de intermediários que têm poder sobre quem pode acessar serviços, quem pode obter crédito, como o dinheiro circula. Isso cria um ambiente onde o acesso não é totalmente igual. Diante dessas limitações, o autor apresenta o Bitcoin como uma alternativa mais aberta. O Bitcoin não exige aprovação de bancos, histórico de crédito, identificação tradicional. Qualquer pessoa com acesso à internet pode participar. Isso pode reduzir barreiras e permitir que mais pessoas tenham acesso a ferramentas financeiras básicas. O autor destaca que o Bitcoin pode contribuir para a inclusão financeira. Para pessoas que não têm acesso a bancos ou enfrentam discriminação no sistema tradicional, o Bitcoin oferece uma forma de guardar valor, um meio de realizar transações, acesso a uma rede global. Isso pode ampliar oportunidades econômicas. O capítulo também faz uma conexão entre o papel dos Estados Unidos no cenário global e o funcionamento do sistema financeiro. O autor sugere que o domínio do dólar e o controle sobre o sistema financeiro internacional influenciam conflitos e relações entre países. Nesse contexto, o Bitcoin aparece como uma alternativa que não está ligada a nenhum governo específico. Um dos pontos principais do capítulo é que o Bitcoin permite um tipo de liberdade mais direta. Ao controlar suas próprias chaves, as pessoas podem ter acesso direto ao seu dinheiro, evitar interferência de terceiros, operar sem depender de instituições. Isso se alinha com a ideia de autonomia individual. O autor sugere que o Bitcoin pode representar uma nova forma de aplicar os valores de liberdade. Em vez de depender de sistemas centralizados para garantir direitos, as pessoas podem utilizar tecnologia para exercer esses direitos diretamente.
Isso muda a forma como a liberdade é vivida na prática. O capítulo mostra que, embora a ideia de liberdade seja central na história dos Estados Unidos, nem todos tiveram acesso igual a essa liberdade no sistema financeiro. O autor utiliza o exemplo da população negra para ilustrar como o sistema tradicional pode excluir e limitar oportunidades. Diante disso, o Bitcoin aparece como uma ferramenta que pode ampliar o acesso e reduzir barreiras. Ele se alinha com valores de autonomia, inclusão e independência ao permitir que qualquer pessoa participe sem necessidade de aprovação. A ideia central do capítulo é que o Bitcoin pode representar uma nova forma de aplicar princípios de liberdade individual no contexto financeiro. Capítulo 12. The End of Super Imperialism. Neste último capítulo, o autor reúne todos os temas discutidos ao longo do livro e amplia a análise para o sistema monetário global como um todo. Ele explica como os Estados Unidos se tornaram a principal potência financeira do mundo, como esse sistema evoluiu ao longo do tempo e por que o Bitcoin pode representar uma mudança importante nesse cenário. A ideia é que o modelo atual, baseado no domínio do dólar, pode não ser permanente e que novas alternativas estão começando a surgir. O autor começa explicando o sistema criado após a Segunda Guerra Mundial, conhecido como Bretton Woods. Nesse sistema, o dólar americano se tornou o centro da economia global. Ele era ligado ao ouro, o que significava que países podiam trocar dólares por ouro a uma taxa fixa. Outras moedas, por sua vez, eram atreladas ao dólar. Isso criou um sistema relativamente estável, com os Estados Unidos ocupando uma posição central. Com o tempo, esse sistema começou a enfrentar problemas. Os Estados Unidos passaram a gastar mais do que tinham, especialmente em programas internos e conflitos externos. Um exemplo importante citado pelo autor é a Guerra do Vietnã, que exigiu grandes gastos do governo. Como resultado, a quantidade de dólares em circulação aumentou, mas as reservas de ouro não acompanharam esse crescimento. Em 1971, os Estados Unidos encerraram a conversibilidade do dólar em ouro, ou seja, o dólar deixou de ter um lastro físico direto. Esse momento marcou o fim do padrão ouro e o início de um novo sistema monetário. Mesmo sem ligação com o ouro, o dólar continuou dominante. O autor explica que isso aconteceu porque o sistema foi reorganizado de forma a manter o papel central dos Estados Unidos, especialmente através do comércio global e do sistema financeiro internacional. Esse modelo é descrito como uma forma de imperialismo financeiro. Em vez de controlar territórios diretamente, o poder é exercido por meio do controle do dinheiro. Os Estados Unidos passaram a ter a capacidade de emitir a moeda mais utilizada no mundo, influenciar economias estrangeiras, financiar seus próprios déficits, aplicar sanções financeiras. Esse sistema permite que o país mantenha uma posição dominante sem precisar de controle político direto sobre outras nações. O autor destaca que esse modelo traz vantagens para os Estados Unidos, mas também gera impactos para o resto do mundo. Entre as consequências estão dependência de outros países em relação ao dólar, vulnerabilidade a decisões da política americana, desigualdade no acesso ao sistema financeiro. Países que não controlam a moeda dominante têm menos autonomia e enfrentam mais dificuldades para gerir suas economias. O autor sugere que esse sistema pode não ser permanente. Mudanças tecnológicas, econômicas e políticas estão criando novas possibilidades. Países começam a buscar alternativas ao dólar e novas formas de dinheiro estão surgindo. Esse processo ainda está em andamento, mas indica uma possível transição para um sistema mais distribuído. É nesse contexto que o Bitcoin aparece novamente. O autor apresenta o Bitcoin como uma possível alternativa ao sistema atual por algumas características importantes. Não pertence a nenhum país, não depende de bancos centrais, tem oferta limitada, funciona globalmente. Essas propriedades fazem com que o Bitcoin seja considerado por alguns como uma possível reserva de valor global. O autor sugere que o futuro pode ser mais multipolar, ou seja, menos dependente de uma única moeda ou país. Nesse cenário, diferentes moedas podem coexistir, países podem ter mais autonomia, indivíduos podem escolher como armazenar valor. O Bitcoin pode fazer parte desse novo sistema, oferecendo uma opção que não está ligada a nenhuma autoridade central. Assim como nos capítulos anteriores, o autor reforça que o Bitcoin não é apenas uma nova moeda, mas uma mudança na forma como as pessoas se relacionam com o dinheiro. Ele permite controle direto e independência de intermediários, participação em um sistema global. Essas características podem alterar as dinâmicas de poder existentes. O capítulo final
mostra a evolução do sistema monetário global desde o padrão ouro até o domínio do dólar. Ele apresenta o conceito do imperialismo financeiro para explicar como os Estados Unidos mantêm sua posição dominante. Ao mesmo tempo, o autor sugere que esse sistema pode estar passando por mudanças impulsionadas por novas tecnologias e dinâmicas globais. O Bitcoin aparece como uma dessas mudanças, oferecendo uma alternativa descentralizada que pode, no futuro, desempenhar um papel importante no sistema financeiro global. A ideia é que o mundo pode estar caminhando para uma nova fase, onde o controle sobre o dinheiro será mais distribuído e o Bitcoin pode ser parte dessa transformação. Então esse foi mais um vídeo aqui no canal. Lembrando que na descrição do vídeo e no comentário fixado eu vou estar deixando o link da central de mídia do canal, onde você encontra o link para a comunidade do Telegram, que é gratuita. Eu também vou estar disponibilizando o link para os cursos disponíveis. Um deles, eu vou estar ensinando os primeiros passos para quem não conhece absolutamente nada do Bitcoin, e esse curso será de graça. O link você encontra na descrição do vídeo. Eu te agradeço por ter me escutado até aqui e falo com você no próximo vídeo.